fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Cerrarem os seus olhos, nos ligando sempre ao nosso Mestre Jesus e às suas legiões de luz que tanto nos auxiliam. E vamos falando: Deus, Pai eterno, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, dai força e luz em nossos caminhos, paz, harmonia no cumprimento da nossa missão. Pai amado, envia-nos vossos missionários de luz, para que nos auxiliem e nos amparem na caminhada, para que não desanimemos, para que não nos revoltemos contra as provas que colocastes em nosso caminho, para o nosso aprimoramento espiritual. Vós que tudo sabes, sabeis que somos espíritos perfectíveis, carentes de aprendizado, carentes de aprimoramento. Por isso, Pai amado, não nos deixeis nas trevas da ignorância, do não saber, do não entender, do não compreender, nas trevas do rancor e da revolta, do orgulho e do egoísmo. Dá-nos, Pai querido, um coração bom e puro, um coração caridoso, amigo, fraterno, e que de nossos lábios só saiam palavras de consolo, esperança e alegria, e sobretudo sejamos pacientes com todos aqueles que de nós se acercarem. Que seja feita, Pai querido, a Tua vontade, em todo tempo, em todo lugar, em toda eternidade. Trabalhamos sempre em Teu nome, Pai. Trabalhamos em nome de Jesus, que reconhecemos como nosso Mestre e Senhor. Trabalhamos sempre nas bênçãos e na proteção de Maria e as suas legiões guerreiras da luz, que fazem a defesa de todo este ambiente. E nós pedimos que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao convite do Mestre em seu Evangelho, que nos lembra constantemente do amor, da caridade, da fraternidade que devemos uns para com os outros.
que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje, sempre, que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos tratar da questão 887 do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais: disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Vamos ver o que eles responderam a Kardec e a todos nós. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Então vamos pensar um pouquinho nessa resposta que nós recebemos. Primeiro, que sem dúvida não se pode ter pelos inimigos o mesmo amor, a mesma simpatia, o mesmo carinho que nós temos por nossos entes queridos, que nós temos por nossos amigos, por nossos considerados irmãos. Porque isso seria falso. Nós não temos que ter pelo nosso inimigo, por aquele que nos faz mal, esse carinho, esse amor que nós temos por aqueles que fazem parte do nosso convívio, da nossa família, por exemplo. Mas nós temos que pelo menos nos esforçar para perdoar esses nossos irmãos. Porque na verdade, se nós formos analisar, será que eles são mesmo nossos inimigos? Ou eles são instrumentos de Deus, né, colocados em nosso caminho para nós podermos passar por nossas provas? Então, se eles são esses instrumentos de Deus para nos colocar à prova, para nós evoluirmos, para nós repararmos os nossos erros do passado, então nem devemos considerá-los inimigos. Então, uma razão a mais para nós perdoarmos esses irmãos. E depois eles continuam na resposta: amar é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Ou seja, tem aquela passagem de Jesus, né, que uma vez que lhe bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. O que isso significa? Que eu devo me colocar à disposição daquele que quer me fazer mal? Não, de forma nenhuma. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas que nós possamos perdoar esse irmão que agiu errado contra nós, que nós possamos estar dispostos a ajudar esse irmão se um dia ele precisar da nossa ajuda. Ou seja, é o perdão verdadeiro, sincero, do coração, não só de palavras. E restituir o bem com o mal, estar à disposição de ajudar um irmão que me fez mal, isso também é uma forma de caridade. É isso que Deus espera de nós. E por esse meio, nós nos tornamos superiores a eles. Já pela vingança, nos colocaríamos abaixo deles. Ou seja, se passa por nossa mente, por nossa consciência. A vingança é restituir o mal pelo mal, olho por olho, dente por dente, como se dizia antigamente. Nós estamos nos colocando no mesmo nível daquele que nos fez mal, ou pior, até abaixo deles. Então, que nós possamos ser superiores, não no sentido de sermos melhores do que o nosso irmão, mas de pelo menos conseguir nos colocar numa posição de um irmão que perdoa e que não restitui o mal pelo mal. Porque assim nós também seremos exemplos para esses irmãos que agiram mal conosco. Se nós respondemos com o bem, ele vai parar e vai pensar: será que eu estou agindo corretamente também com o meu irmão? Então que nós possamos procurar
ser esse exemplo também para os nossos irmãos, procurar seguir aquilo que Jesus ensinou para nós, nunca restituir o mal com o mal, mas sempre procurar perdoar, seja qual for a falta que esse irmão cometeu contra nós, que nós tenhamos condições de nos ligar a Deus, nosso Pai, pedir forças, perdoar e seguir em frente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar com todos vocês novamente. Que o nosso Mestre Jesus possa nos fortalecer o coração, a fim de conseguirmos nos desculpar muitas vezes. E desculpar também, como disse a Márcia, os nossos semelhantes, não apenas com os lábios, mas com o coração. E nós entendemos que na prática ainda é difícil. E como ela disse, vamos tentar, vamos dar um passo para conseguirmos isso, a fim de que as pessoas também nos perdoem quando assim for preciso. Adentrando no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Item 8. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. E é a partir disso que nós vamos conversar a partir de agora. É um tema muito sugestivo, muito atual e muito referente ao nosso dia a dia. Nós sabemos que várias pessoas ferem, e essas pessoas, ou algumas delas, têm o prazer de ferir as outras. E vamos lá a esses diferentes perfis. Nós temos os perfis emocional, psicológico, moral e até mesmo físico de outrem, pois há agressões diversas, até mesmo sutis. Isso nós vemos, no nosso dia a dia, no decorrer, que as pessoas que maltratam têm esses perfis emocionais, psicológicos, morais e até físicos acionados, ativados para levar a agressão a outras pessoas, até mesmo das formas mais sutis. E vamos entender que os agressores, eles são pessoas emocionalmente feridas, no imo do coração. São criaturas egoístas e ingratas. Precisarão aprender logo a lição do desprendimento, da humildade e da gratidão sincera. E nós convivemos com todos os tipos de pessoas neste orbe. Infelizmente, há aquelas que são maravilhosas, que estão fazendo do nosso planeta, do nosso meio, um lugar melhor
para vivermos, ou pelo menos um lugar mais acessível para vivermos melhor, com qualidade de vida mais superior, mais agradável, mais leve, mais insight em sua caminhada, em suas posições, em seus relacionamentos. O egoísta, ele sempre supõe-se credor do esforço alheio. Na verdade, é um parasita. Então, nós vamos perceber, pela psicologia, que o egoísta, ele sempre supõe-se credor daquilo que é dos outros, do esforço alheio, do trabalho alheio, do estudo alheio, de tudo que não lhe pertence. E não tendo interesse em modificar-se, porque não há interesse momentaneamente nessa pessoa em modificar-se, faz-se muito simpático, muito bajulador. É aquele tipo de pessoa que encanta, mas momentaneamente. Porém, como manipulador, ele atinge o ponto vulnerável ou os pontos vulneráveis das pessoas generosas, das pessoas boas, e rouba-lhes a confiança e a afeição. Foi aquilo que a nossa amiga expositora Márcia falou. Eles nos roubam a confiança e a afeição, porque não dá para confiar numa pessoa que nos traz a inimizade, de uma pessoa que nos faz inimigo. Não dá mais para confiar, não dá mais para ter afeição. Então, a partir de agora, nesse estudo, nós vamos ver como tratá-los segundo o Evangelho de Jesus e adentrando também os caminhos da psicologia e da psicologia espírita. Esse tipo de pessoa, é bom nós sabermos que ela despreza quem a ajuda, quem a estima e prejudica as demais também com a sua maneira de conviver ainda prejudicial. Então essas pessoas, elas deixam um rastro de destruição por onde passam, quebrando a confiança, quebrando a afeição, quebrando a amizade. E nós vamos nos deparar com pessoas assim no nosso convívio. E vamos ver um outro tipo de pessoa, que é o ingrato. O ingrato, ele é aquele também traidor da confiança e dos respeitos das vítimas, porque ele faz vítimas. Na verdade, o ingrato é também um manipulador. É uma pessoa também ferida, é uma pessoa também ferida que vai precisar se tratar. Como nós todos, seres humanos falíveis, vamos precisar de uma maneira ou outra tratar os nossos equívocos, tratar os nossos desafios. O ingrato, ele produz naquele que lhe é benfeitor uma desarmonia emocional muito grande. Então vamos ter um certo cuidado, uma observação com as pessoas ingratas, porque elas destroem o emocional das suas vítimas, muitas vezes, e outras diminuem a intensidade do espírito fraternal da sua vítima, tornando a pessoa benfeitora indiferente ao bem. Por isso que às vezes nós encontramos pessoas que fizeram coisas tão boas e se tornaram logo indiferentes, ou depois indiferentes. Foi a decepção.
aquele impacto da decepção as tornou assim. E eis a importância da prece e da vigilância. Jesus não pediu que orássemos, mas também vigiássemos. Vamos começar vigiando a nós mesmos. O que temos feito, o que temos falado, como temos agido, como temos nos tratado, como temos tratado aqueles que estão à nossa volta, porque a importância da vigilância é conosco e também em relação aos que os outros fazem, não no sentido de julgamento, mas no sentido de não fazermos igual ou pior aquelas pessoas, que também são nossas irmãs de caminhada. O ingrato é sempre um infeliz, porque nem sempre ele possui sensibilidade para amar realmente alguém. Olha que interessante, hein? O ingrato, ele nem sempre possui sensibilidade para amar realmente alguém. E quem não sabe amar, quem não ama, o que é que vai distribuir? Tudo aquilo que é contrário ao amor. Tudo aquilo que é contrário à confiança, à benevolência, à amizade. Qualquer expressão de afetividade está sob o impositivo do interesse, da retribuição de algo, da humilhação e até mesmo da subjugação. Olha que interessante a que ponto chega uma pessoa ingrata em relação às suas vítimas. Se ela expressa alguma afetividade aparente, é sempre movida pelo interesse. É sempre movida para humilhar, para receber algo em troca, mas jamais para doar algo de bom, porque ainda não aprendeu a doar aquilo que é bom. E mais uma observação de Jesus em relação a isso. Sejamos dóceis como a pomba e astutos como a serpente. Não promovamos o escândalo, porque ai daquele que promover o escândalo, advertiu-nos o Mestre. Sejamos pacificadores, principalmente no ambiente onde há discórdia, dentro das nossas possibilidades. Há uma lei de retorno incorruptível, real, misericordiosa, mas justa, muito justa. Então não nos esqueçamos disso. Não é uma condenação, não é uma punição, mas é um aprendizado. As leis de Deus são imutáveis. Nós não vamos barganhar com Deus. Então a lei do retorno, lembrando sempre, ela é incorruptível, ela é real, ela é misericordiosa, mas muito justa. E Jesus nos adverte outra vez, a cada um segundo as suas obras. Eis a lei da justiça e da misericórdia. Não é, Liliana? Procuremos retribuir o mal com o bem, como foi falado na questão do Livro dos Espíritos. Retribuir o mal com o bem, oferecendo a face da bondade, do perdão, da caridade, sem que nos tornemos refém
de quem nos fez o mal. Interessante, hein? A vigilância. Nos ofertar a bondade, o perdão, a caridade, sem que nos tornemos reféns daquelas pessoas que nos fizeram o mal. O egoísta e o ingrato são sempre orgulhosos. Observemos. Quem sabe em nós mesmos, não é? Vamos fazer essa observação. Em que e no que precisamos melhorar? O Evangelho afirma, como foi lido agora, que não é preciso estender o pescoço benevolente ao malfeitor, ao assassino. Jesus não condenou a defesa, pois existe o instinto de conservação da vida. Mas ele não aceita a vingança. Então nós temos que entender bem isso. Nós temos o direito de nos defender do mal. Não vamos compactuar do mal. Podemos nos defender e não utilizarmos a vingança como arma, né, nossa para retribuir o mal com o mal. Isso jamais. Isso é deixar de lado os ensinamentos de Jesus. Vamos entender que jamais devolvamos o mal com o mal. Não cultivemos o ódio na alma, porque somos todos falíveis. Quem sabe, lá atrás, na outrora das nossas reencarnações, talvez tenhamos feito algo pior. E como vamos julgar aquele que agora está sendo um instrumento momentâneo do mal? Contudo, é preciso que não compactuemos com isso. Nós temos que ter atitude, não podemos ser mornos. Porque o morno, não tomando posicionamento diante do bem, ele continua de uma maneira direta ou indireta, compactuando com o cultivo daquilo que não é bom. Se a gente permite que nos façam, que nos humilhem, que nos façam mal, e não impedimos de uma maneira cristã, nós estamos compactuando para que isso se promova no mundo, e nós seremos corresponsáveis, porque nós temos entendimento do que nós temos que fazer. E muitos dizem, mas o que o outro vai pensar? E o que o outro vai dizer de mim? Eu estaria mais preocupada o que Jesus vai pensar de mim, não o que o outro vai dizer de mim. Como é que a espiritualidade está me enxergando e não como uma outra pessoa, sem menosprezar, está pensando de mim? Vamos parar com essas coisas tão pequenas que nos impedem a evolução. Nós nos colocamos muito refém da opinião das outras pessoas. Para quê? Principalmente quando isso não é positivo. Não estou falando para desconsiderarmos a opinião alheia, mas vamos filtrar. Ficar com o que é bom e aquilo que não é bom, a gente deixa para lá. Tentemos não nos abater ou desanimar quando agredidos
injuriados e incompreendidos. Difícil, hein? Difícil. Tentemos não nos abater ou desanimar quando agredidos, injuriados e incompreendidos. É difícil? Nós sabemos que é. Porque mostrar a outra face não é fácil. Mas nós temos que tentar, que dar um passo à frente. Se Jesus nos pediu, se a lição evangélica nos traz essa exemplificação, esse pedido, essa sugestão, é porque se nós tentarmos, nós seremos capazes sim de seguir adiante sem odiar, sem cultivarmos o ódio e a raiva no coração. Há um momento em que a gente pode sentir, claro, mas não vamos manter. Não vamos cultivar sentimentos, entre aspas, negativos e infelizes em nossos corações. Aí é que está a diferença. Não esperemos da pedra senão a dureza. Joana de Ângeles diz: não esperemos da pedra senão a dureza. Isso é uma advertência para nós, cristãos, que nós não vamos encontrar facilidade sempre em toda parte. Pelo contrário, o caminho de Jesus, o fardo é leve, é o encontro da felicidade, mas ele falou: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Então não vamos nos enganar que nós vamos encontrar sempre facilidades. Não, nós vamos encontrar aprendizado. Nós vamos encontrar desafios para serem superados, aprendidos. Senão nós vamos repetir a prova. Então é melhor nós aprendermos quando nós temos a primeira oportunidade, se possível, para que não tenhamos que repetir a prova. Qual é o aluno que passa de ano quando tira notas baixas? Nenhum. Então é preferível que aprendamos, que estejamos na média, né? Um pouco a mais para sermos aprovados. Também na questão espiritual e da nossa consciência. A conduta gentil e firme. Firme não quer firmeza, não quer dizer agressividade. Muita gente confunde, né? Ser firme é ser íntegro. É dizer sim, sim, não, não. Então vamos confundir firmeza com agressividade. Vamos tratar a firmeza com posicionamento íntegro. Sim ou não? Então diz que a conduta gentil e firme irá alterar a face do ingrato, do egoísta, daquele que ainda pratica, entre aspas, o mal. Eu sempre falo o mal entre aspas, de uma conduta para melhor, ainda que não seja agora, ainda que não seja nesse momento, ainda que não seja nesse ano, ainda que não seja nessa encarnação, porque as sementes ficam, não é, Liliana? As sementes do bem que são plantadas no coração das pessoas, um dia ou outro alguma vai germinar, como acontece conosco. Então nós não podemos perder a esperança da gratidão, da melhoria espiritual nossa e da melhoria espiritual, emocional, psicológica e moral das outras pessoas. Se Jesus tivesse desistido de nós, nós não estaríamos aqui agora. Então não nos compete desistir de nós mesmos. Não nos compete desistir dos outros.
Mas nós temos que ser vigilantes para não cairmos nas armadilhas sedutoras destas pessoas que nos querem levar ao, entre aspas, mal. Porque quem ama não faz isso. Quem ama age justamente ao contrário. Nos deixa livres para agirmos e está conosco por opção. E nós também estamos por opção juntos de quem nós amamos. Não nos identifiquemos vibratoriamente com o bruto. Às vezes as palavras têm que ser um pouco, entre aspas, pesadas para a gente entender. Não nos identifiquemos vibratoriamente com essas pessoas inseridas nos sentimentos menos felizes, igualando-nos no tratamento grotesco deles em relação a nós e nós em relação a eles. O que é o mundo de regeneração? Transição planetária é não nos igualarmos àqueles que não querem evoluir, que são também nossos irmãos. É não nos igualarmos vibratoriamente, é não nos igualarmos nas atitudes, nos pensamentos, nas vibrações. Por eles, vamos orar, vamos desejar o melhor. Não vamos persegui-los, não vamos caluniá-los, mas não adentremos ao seu jogo. Vamos adentrar sim ao jogo do Cristo, que é bondade, que é perdão, que é compreensão, que é desculpa. Vamos adentrar ao campo de Jesus. Porque a transformação da sociedade para melhor ocorre diante da coragem. Então, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela nos fala que a transformação da sociedade para melhor ocorre diante da coragem. Da coragem lúcida, né? Da ousadia ao bem. Da persistência afável, da persistência caridosa, da lucidez e da prece aos que nos caluniam e aos que nos perseguem. Porque apesar de tudo, enfatizo, são nossos irmãos e irão evoluir. E se somos assim como eles, procuremos modificar o nosso panorama interior para melhor, enquanto é tempo, enquanto estamos nessa transformação planetária, enquanto é tempo de nós estarmos aqui com as pessoas que amamos. O egoísta, aquele que não compreende ainda a lição da face que lhe é apresentada, são as criaturas transtornadas que nós encontramos no cotidiano. São criaturas infelizes, que precisam de tratamento, muitas vezes o espiritual. São criaturas infelizes, que precisam muitas vezes do tratamento médico e psicológico. Porque nós estamos, entre aspas, todos nós condenados a evoluir. Condenados entre aspas, não é? A evoluir. E se alguma coisa nesse sentido ainda não ocorre, é porque precisamos nos ajudar ou precisamos da ajuda de outrem para nos melhorarmos. Vamos ser mais humildes. Quando precisarmos de ajuda, vamos pedir.
aqueles que sabem mais do que nós, aqueles que têm condição de nos auxiliar. Vamos parar de querer ser super homem ou super mulher, porque não somos. Somos todos seres em aprendizados. Ora ensinamos, ora aprendemos. Ora auxiliamos, ora precisamos de auxílio. Ofertemo-lhes a todos e que nos seja ofertada também a face da desculpa, do perdão, do bom exemplo, sempre algumas vezes mais. E como nos enfatiza Jesus, perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. É difícil, mas vamos conseguir um dia. Vamos tentar porque nós vamos conseguir. E outras horas, quem sabe sejamos nós que precisemos do perdão alheio. Sejamos, meus amigos, portanto, hoje, flores para frutificar em bênçãos no futuro. E que o nosso futuro seja risonho, seja límpido, cristalino, que nós possamos chegar à espiritualidade amiga com a consciência tranquila do dever cumprido, ou pelo menos das tentativas que nós fizemos para melhorarmos. Porque se amanhã nós formos flores para frutificarmos, que sejam em bênçãos para nós e principalmente para o mundo. Salve Jesus, que é a luz do mundo. Boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.